Vê na tela, nesse momento, imagens recuperadas de uma estrutura abandonada, uma estrutura deixada ali de lado há algum tempo no FMT. E o que essa estrutura tem a ver com a resposta da DHPP? Audiência do Cadeia. O assassino daquela mulher que infelizmente foi abusada sexualmente e morta com requintes de crueldade. O assassino foi pego pela DHPP. A audiência do Cadeia que tanto cobrava nos últimos dias, que perguntava, que mandava recado todos os dias. Eu recebia um recado aqui de um telespectador perguntando: e aí, cadê a resposta da UFMT? Agora, amigo, está a resposta. É aí que está a resposta. O trabalho de investigação não é como a gente imagina, não é no estalar de dedos que a polícia dá a resposta, não. Cada investigação com o seu tempo, até que a DHPP consiga provas robustas contra esse criminoso, esse assassino. E isso de fato aconteceu. Enquanto muitos questionavam a DHPP, se esqueciam, inclusive, questionavam a polícia e se esqueciam do estado de insegurança dentro das estruturas da Universidade Federal de Mato Grosso. Focavam na DHPP que estava fazendo o trabalho dela e isentavam a própria Universidade Federal. Policiais da DHPP foram para cima, fecharam o cerco e prenderam o estuprador que matou, enforcado, uma mulher de 52 anos de idade. Aí está a imagem na tela para você. Dentro da estrutura ali da Universidade Federal de Mato Grosso, em julho deste ano. Julho, um mês e meio depois, nem isso, temos a resposta às famílias. Ele foi encontrado novamente no campus da UFMT e estava procurando uma nova vítima. A polícia acredita que ele seja um serial killer, ou seja, alguém que se satisfaz com o sofrimento da vítima, alguém que sente prazer com o sofrimento da vítima. Traz o nosso José Porto com tudo na tela do Cadeia. Ô Rian, você estuprou a Solange? Não fiz nada, eu tô sabendo porque eu tô indo preso, cara. A polícia chegou até o criminoso depois de exames de DNA realizados pela Politec. Até então, ele não estava no radar da investigação. Mas a DHPP descobriu que Reivan da Silva Carvalho, de 30 anos, não foi só um assassino que matou a Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, no último dia 24 de julho. Se trata de um estuprador e assassino em série. Pelo menos 4 mulheres já estão relacionadas com a escalada criminal desse rapaz. Desde 2016, ele está relacionado a várias passagens pela polícia. E o material genético colhido da vítima e, claro, relacionado com o perfil dele, acabou chegando até esse criminoso. A chegada dele aqui na Delegacia de Homicídios está muito aguardada pela imprensa toda, porque esse homem estava dentro da UFMT, muito próximo ao local onde ele acabou matando a Solange. Ela foi enforcada com as próprias mãos, teria lutado muito para tentar se desvencilhar, escapar dele, não conseguiu, e o corpo dela foi encontrado depois no campus da UFMT. Até então, ele estava meio que despercebido, como alguém que sempre frequentou a UFMT. Mas tem várias vítimas e, claro, vários outros crimes relacionados com este homem, Reivan da Silva Carvalho. Quando ocorreu o crime, a gente solicitou a perícia técnica, né, que fosse ao local, para que colhesse os materiais que a gente entendesse necessário para dar prosseguimento à investigação. O que foi feito ali no local, uma apreensão de uma bituca de cigarro, que poderia ter sido utilizado pelo suspeito, e praticamente ali exames na vítima, né? Foi encontrado sêmen, o material colhido deu positivo para sêmen, conseguiu extrair o DNA
desse material e fazendo um confronto de outros casos, conseguiu-se aí a autoria do Reivan, né? Um caso que chamou bastante atenção foi o fato de que no exame de DNA constatou-se que um homicídio praticado em 2020 aqui da delegacia, né? O exame de DNA que também conseguiu provar aí essa autoria que estaria desconhecida. A hora da morte, segundo os médicos legistas, foi entre 00h40 e 2h40. Então, assim, foi um trabalho muito difícil para a polícia, porque as câmeras, algumas da UFMT estavam quebradas, principalmente uma câmera que pegava de frente ao local. Então, diante dessa dificuldade, é uma lacuna ainda na investigação, por isso que foi solicitada a prisão temporária, porque é uma lacuna na investigação em relação à hora que ele praticou esse ato, porque ela não foi vista mais 4h30 da tarde, e a hora da morte está entre 00h40 e 2h40 da manhã. É um lapso temporal muito grande, onde a gente não encontrou mais câmeras de passagem da vítima, né? E para a hora da morte. No exame de DNA só aparece o perfil dele, tá? Só aparece o perfil dele. Foi encontrado tanto no sêmen quanto nas unhas dela, provavelmente na hora que ela agarra ele para tentar sair, né, do ato, ele acabou deixando ali fragmentos na unha dela, né? E foi constatado o DNA, tanto na bituca de cigarro, quanto, né, no sêmen e a gente chama de estigmas ungueais, né, que é aquelas marcas que ficam. Que indica que ela lutou. Ela lutou. Ela está bastante machucada, muito machucada no joelho, nas costas, um galo muito grande na cabeça, né? Então, ela com certeza ela lutou, e aí que a gente precisa um pouco de mais tempo na investigação para entender todo esse lapso temporal. Quanto tempo ele ficou ali com ela praticando esse ato, se teve mais alguma pessoa ajudando, né? Apesar do DNA não ter demonstrado isso, mas isso não descarta que outra pessoa possa ter ajudado. Mas pelo histórico dele de boletim de ocorrência de estupro, ele age sozinho, geralmente com faca, né? Em 2021, se não me engano, ele fez um estupro de uma pessoa, uma mulher grávida aqui na cidade de 6 meses. Então, assim, um cara bastante perigoso. Hoje estava na UFMT, provavelmente atrás de outra vítima. E digo que a probabilidade muito grande, né, de encontrarmos outras vítimas de estupro ou até morte após essa prisão de hoje, tá? O lugar que ele frequenta bastante é o UFMT. Segundo a mãe dele, que veio aqui hoje na delegacia conversar comigo, ela que informou que realmente o lugar, o reduto dele é a UFMT. Pelo histórico de boletim de ocorrência que eu analisei dele, de processos, ele pega pessoas vulneráveis. A nossa vítima aqui, a Solange, ela tem esquizofrenia. A última vez ele pegou uma grávida. Então ele pega pessoas indefesas, mulheres indefesas, vulneráveis, com algum tipo de vulnerabilidade. E nesse caso de hoje, da Solange, foi na FMT. Os outros casos são em praças, né? Então o modus operandi dele é esse, sempre agindo com faca e pegando mulheres sozinhas. A mãe dele confirmou que ele tem esse tipo de ato? O que a mãe dele relatou? Não, a mãe dele não faz ideia. Então a gente acredita ainda que muitas vítimas podem comparecer à delegacia da mulher para relatar outros estupros agora com a prisão dele. Então, gente, vocês verificam hoje aqui a qualidade da prova. Nós estamos diante aqui de uma questão de confronto de DNA. É um exame muito sério, isso é várias vezes conferido. A explicação mais técnica, por óbvio, eu deixo para a Politec, tá? O que a gente pode dizer, é um exame altamente confiável, que coloca o Reivan junto a cada uma dessas vítimas e junto aos respectivos locais. Isso não há dúvida, tá? É como se fosse uma digital, a volta dele na cena daquele fato. Isso é uma prova muito boa, é uma prova muito robusta, por óbvio ali é daqueles casos que até é desnecessária, se ele quiser confessar, é a versão dele, mas é até desnecessário para se comprovar que é ele o autor desses fatos. Por óbvio, é um excelente trabalho aí da perícia técnica, tá? Revela uma tristeza, né? Revela comportamento que às vezes você acha que já ficou para trás, ficou naquele tempo antigo, daquela pessoa que atacava as mulheres na rua. Mas a gente vê, infelizmente, que não, que tá aí. Pode ser um serial killer com esse contexto de
estuprar e matar. Por isso a importância até de estar Isso, exatamente. A gente sabe que vítimas desse tipo de crime, as mulheres, aquelas, né, que eventualmente estão vivas, têm a vergonha, né, de revelar o que aconteceu. Completamente compreensível, né, isso aí. Mas a gente conclama eventuais vítimas que sofreram o mesmo abuso por parte desse cidadão, se é que assim pode ser chamado, que façam as denúncias, tá? Ou que compareçam à delegacia, ou que façam alguma denúncia anônima, tá? Para que a gente consiga se envolver homicídio, a DHPP consiga se envolver apenas, se envolver somente o crime de violência doméstica, para que a delegacia da área tome as providências. As imagens são do Benedito Costa, o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles. Ô Rian, você estuprou a Solange? Criminoso, serial killer, e que estava pronto, quando eu digo para vocês, que esse tipo de criminoso aqui, a psiquiatria diz que não tem como mudar, não vai mudar, não vai se regenerar, não tem recuperação. Aqui está o exemplo, aqui está, minha gente, o Reivan da Silva Carvalho. Para você ter uma ideia, ele chegou a ser preso no dia 16 deste mês. Mas como assim, Daniel? Foi preso e não permaneceu? Foi preso e liberado na sequência? Quem falhou? Calma que eu vou te explicar. Ele foi detido por ameaçar e também desacatar um socorrista na unidade de pronto atendimento do Leblon. Ele ameaçou uma equipe do SAMU, para você ter uma ideia. Ele na cadeira de rodas e ameaçando um atendente do SAMU que fez o vídeo para sua própria segurança. Ele foi solto depois de passar por audiência de custódia, tendo sua prisão em flagrante convertida em liberdade provisória, tá? Na data, para você ter uma ideia, na data em que ele foi detido, buscaram no sistema, levantaram as informações, apuraram. Não havia confirmação de que ele era o assassino, o serial killer da UFMT. Não tinha ainda. Os crimes praticados por Reivan da Silva, minha gente. Em 10 de novembro de 2022, foi preso por estupro na região do Jardim Leblon. Uma denúncia anônima foi feita por uma pessoa com informação de que, da sacada do seu apartamento, viu um indivíduo agredindo uma mulher e que mantinha relação sexual com ela. O crime foi atrás da UPA em construção no bairro. Aí vem 25 de julho de 2021, mais uma no Tijucal. Quando eu digo para você que não tem recuperação, não tem salvação, ele está fazendo sinalzinho. Isso aqui é o quê? Sinalzinho do CV? Isso aqui é sinalzinho de comando vermelho? É isso que ele está fazendo aqui? Pois ele estuprou uma mulher de 33 anos ao pedir uma informação a ela na rua. Ele a levou para um terreno baldio, enforcou, jogou no mato e a obrigou a manter relações sexuais com ele, causando lesões nos joelhos, pescoço e ombros. Ela se desvencilhou do suspeito e correu em direção à rua, onde pediu socorro a populares, e ele foi preso. Na época, a vítima estava grávida de 6 meses. 6 meses de gravidez. E ele estuprou a mulher grávida. 19 de junho de 2021. Olha como é o nosso sistema, como tudo que a gente observa nesse caso falha. É falho. 2021 ele foi preso como principal suspeito de ter matado Marinalva Soares da Silva, de 39 anos, no dia 27 de dezembro de 2020. Gente, 5 anos atrás, o corpo da vítima encontrado nos fundos de uma churrascaria no Parque O'Hara, sem roupa, com lesões na cabeça. Ela era usuária de drogas e fazia programas sexuais para sustentar o vício. E a suspeita é que ele tenha matado. 9 de julho de 2020, no pico ali da pandemia, no bairro Tijucal, ele tentou estuprar uma mãe de 37 anos e a filha de 14. Na época, elas foram atacadas e ameaçadas com uma faca por ele, mas conseguiram fugir. Aí ele foi preso no Matagal. Além desses crimes, no dia 14 de abril de 2024, eu vou ficar até o Jornal do Meio-Dia aqui falando desse cara. Não é possível. Olha o tamanho da capivara dessa criatura para ficar solta por aí. Foi detido em uma blitz da madrugada por dirigir embriagado, sem habilitação.
diante de todo esse histórico, diante de todo esse problema, sabe que ele é um risco à sociedade. E sabendo que ele é um risco à sociedade, um risco à ordem pública, alguém liberou essa criatura, esse criminoso, na audiência de custódia. 11h16.